Olá, nosso objetivo nessa oportunidade é estar falando um pouco sobre transparência. É um tema assim bastante convidativo no meio da igreja, né? Porque transparente significa aquele que fala a verdade, aquele que não adultera, aquele que não tem nada a esconder, né? Ter coragem de expor seus sentimentos, chorar, conversar, falar o que sentimos, né? E um conceito bom que eu vi de transparência seria desnudar a alma, seria deixar cair as máscaras, né? Todos nós temos um pouquinho de máscara, né? Nós aparentamos ser alguma coisa, ou queremos aparentar ser alguma coisa maior do que efetivamente nós somos, né? Então, a transparência é a gente baixar as armas da defesa. Nós estamos sempre querendo defender, né? E a pergunta é que como nós podemos estudar a transparência na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo? Como nós podemos entender? É claro que ele foi transparente, né? 100% transparente, ele nunca pecou, mas ele teve um lado humano, né? E esse lado humano dele, nós vamos falar das duas naturezas de Jesus, esse lado humano de Jesus fazia com que, assim como todos nós, né, ele sentia as mesmas tentações que nós sentimos, né, as mesmas dificuldades que nós temos, e como é que ele reagia com tudo isso, né? Só queria ler um versículo que é muito interessante, que está em Hebreus 5:8, no livro de Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, para todos aqueles que seguem o seu exemplo, né? O exemplo de Jesus. Para todos aqueles que confiam nele, ele é o autor da eterna salvação para nós, né? Ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obedecer. É muito interessante a gente observar isso, né? Então, nós vamos falar das duas naturezas de Jesus, né? Ele como filho de Deus, ele como filho do homem, a natureza divina, a natureza humana. Por que que era importante Jesus se manifestar com a natureza humana, né? Por que que ele já não desceu assim sobre o templo, como o próprio inimigo sugeriu, né? E já viesse assim como o Senhor mostrando o seu poder, a sua glória, evidentemente, ele é tudo isso, né? Por que que ele precisou nascer como homem, nascer da mulher, ter, evidentemente, como o pai foi gerado pelo Espírito Santo, né? Mas ele nasceu filho de mulher, né? A razão é muito simples a gente entender isso, porque a palavra nos ensina que Jesus veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, como filho de Deus, ele poderia destruir com o sopro da sua boca. Não é? Nós sabemos disso, que o próprio Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, né? Todo mal, todo maligno. Mas se ele assim o fizesse, Satanás iria dizer mais ou menos isso: olha, Deus, você é poderoso, eu sei que você é muito mais poderoso do que eu, infinitamente mais poderoso, né? E você pode me destruir a qualquer momento, mas aqueles que você criou, os homens, eles se renderam a mim. Nenhum homem me venceu. Os homens fazem o que eu mandei. Eles preferiram comer do meu fruto do que do teu fruto. Então, o que, que Deus queria? Qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus era destruir o diabo através de um homem, né? Para que ele não realmente se vangloriasse que nenhum homem conseguiu vencê-lo, superá-lo, né? Todos submeteram a ele. A palavra de Deus diz que todos nós somos filhos do pai da mentira, né? Todos nós nascemos daí. Claro que
quando Jesus se manifestou e nós falamos sim para Jesus, nós deixamos de ser filhos do pai da mentira e passamos a ser o filho de Deus Pai, Criador, filho adotivos através de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né? Então, Jesus se dizia ser filho do homem e filho de Deus, né? O que é mais importante? Claro que é muito difícil dizer coisas assim, né? Mas o que Jesus preferia realmente de ser chamado? Filho de Deus ou filho do homem, né? Eu anotei aqui, se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, observamos que Jesus, pelo menos por 34 vezes, se autodenomina filho do homem e nenhuma vez se diz filho de Deus. Então dá a impressão que Jesus preferia ser chamado de filho do homem, né? Isso também acontece nos evangelhos de Marcos, nos evangelhos de Lucas. Somente no evangelho de João, por 2 vezes, Jesus vai dizer que ele é filho de Deus, vai falar da natureza divina, não é? Então, veja que interessante, como eu vou pegar uma palavra aqui, que está em João 1, 49 a 51, e nós vamos ver que interessante a diferença entre filho do homem e filho de Deus, e como Jesus parece que preferia ser chamado filho de homem, filho do homem, olhando essas duas naturezas, né? Aqui é um diálogo que Jesus tem com Natanael. Jesus identifica Natanael sem estar na presença dele. Fala onde Natanael estava sem que Jesus estivesse lá, né? Então ele percebeu que Jesus realmente era Deus, né? Só Deus pode fazer isso, a onisciência, né? Mestre, tu és filho de Deus, diz Natanael, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, Jesus diz, né, que os anjos, Natanael vai ver, nós vamos ver Jesus, os anjos sobre ele, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ele poderia ter falado Filho de Deus, né? Mas ele falou Filho do Homem, né? Então, o próprio Satanás, é interessante, quando você observar que Satanás se refere, o diabo se refere a Jesus, né? Houve alguns encontros, nós sabemos, ele se referia a Jesus como filho de Deus, né? Tu és santo, santo de Deus, né? Então, por que ele não se referia a Jesus como filho do homem? Porque ele não admitia ser derrotado por um homem, mas ser derrotado por Deus, tudo bem, ele admitia isso, né? Então, em Jesus, como filho de Deus, estava a vida, né? Ele se manifestou como unigênito de Deus, ele estava cheio de graça e verdade, cheio da vida, né? Nele estava a vida, João diz, né? Agora, como filho do homem, ele veio para ser obediente, para não pecar, para, nessa condição, vencer Satanás, né? Então é interessante que Jesus é o segundo Adão, né? O primeiro Adão pecou, né? Então todos pecaram, mas o segundo Adão veio sem pecado e não pecou, e é nele que nós confiamos a nossa restauração, a nossa salvação, né? Agora, Jesus, como filho do homem, ele interage com o homem com sentimentos humanos. E às vezes ele poderia ter momentos de fraquezas ou necessidades como homem, né? Ele era um homem também, 100% homem, 100% Deus, né? Então, por exemplo, se você for observar, quando Jesus ia para Jerusalém, ele andava 3 quilômetros para pousar ou estar com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, né? Então ele tinha essa necessidade, essa interação de estar com eles, né? Poderia ficar, né? Tinha, por exemplo, fariseus, Nicodemos e tantos outros, ele poderia estar muito bem instalado em Jerusalém, mas ele caminhava até Betânia para estar
junto com os seus queridos, né? Ele tinha necessidade. A gente observa que Jesus no Getsemane, a gente tem aprendido muito sobre isso, né? Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, né? E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, Jesus nesse momento, ele estava com medo da morte. A natureza humana dele, pela primeira vez, ele iria estar assim abandonado por Deus, porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste, né? Então ele sabia que ele ia ter uma experiência que ele nunca tinha experimentado desde a eternidade, né? Ele é o alfa, o ômega, sempre ele esteve com o Pai, né? E agora ele teria... Então esse momento era muito difícil para Jesus, né? Ele iria passar e ele precisava de amigos, precisava de pessoas estar com ele. Então ele disse, ele se adiantou, ficou um tempo, depois ele voltou e os discípulos estavam dormindo, né? Mas Jesus fez essa oração: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando, os discípulos achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Né? Então ele precisava naquele momento o amparo dos amigos dele, o conforto dos amigos dele, né? Então ele pede para que os amigos estejam juntos. É um momento de aflição, um momento de grande tristeza, né? Isso poderia não estar escrito no Evangelho, mas se está escrito no Evangelho é para nós aprendermos, né? Que Jesus precisava dos seus discípulos naquele momento. Ele estaria passando por uma tentação, né? Qual era a tentação que Jesus estaria passando? De dizer não à vontade de Deus, né? A vontade dele era diferente da vontade de Deus naquele momento, porque ele, como homem, não queria enfrentar, conhecendo qual seria a dor, a crucificação, a ausência de Deus, o escárnio que ele ia passar, né? Ele ia ser cuspido. Em Isaías 50 diz que arrancaram a barba dele, Isaías profetizando, cuspiram nele, né? Bateram nele. Jesus foi humilhado como ninguém foi humilhado. Então, ele iria passar por tudo isso. Então, era uma tentação de ele se enfraquecer na fé, de ele falar: não, eu não vou aguentar, né? Como homem, percebe? Então, Jesus foi o quê? Transparente, né? Nós precisamos... Imagina nós, né? Quanto mais nós estamos sujeitos às fraquezas, às tentações, quanto nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos, pessoas que nos ajudem e que nós tenhamos essa liberdade de para a pessoa certa, né? Nós estamos conversando e contando as nossas fraquezas, as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas tentações, né? Isso significa ser transparente. Isso significa não ter hipocrisia dentro de nós. Porque muitas vezes nós escondemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? Então, hipocrisia é o ato de fingir. E muitas vezes nós vamos estocando hipocrisia dentro de nós. Um outro exemplo muito interessante, que Jesus vai mostrar a sua humanidade, né? Irmãos, nós somos salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. A própria fé para nós sermos salvos vem de Deus. Nós confiamos em Jesus, porque vem uma fé de Deus que nos leva a olhar para Jesus e vê-lo como Messias, como Salvador, como nosso Senhor mesmo, né? Então, tudo isso. Mas essa graça, ela não desnaturaliza a nossa humanidade. Nós continuamos de carne e sangue. Davi orava: Deus, olha para a minha estrutura, sou pobre e necessitado. Olha, Deus, eu sou carne, eu sou corpo. Eu tenho, sou ossos, né? Sou sangue, veja a minha natureza de fragilidade, né? Ele orava assim para Deus.
Então, nós devemos entender isso, que nós temos fraquezas nas nossas vidas e que nós precisamos de irmãos, de pessoas que nos amem, né? Para nos ajudar nesse momento, assim como Jesus precisou. E não houve quem o ajudasse, né? Mas Deus, para confortá-lo, mandou anjos, né? Porque ele suava gotas de sangue nesse momento. Então, é importante a gente entender essas coisas. Agora, veja mais uma passagem que eu vou ler aqui em Lucas 22, do verso 28 a 30. É tremenda essa passagem, irmãos. Jesus diz, olha, para os seus discípulos, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Que tentações Jesus teve? Todas as tentações, ele venceu todas. Mas esses amigos, esses discípulos, cooperaram nesse processo. É tremendamente grandioso isso, né? O Deus Criador do universo, né? O Senhor, o Verbo que se fez carne, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Né? Veja, nele foram criadas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, são coisas assim tremendamente grandes e poderosas para nós entendermos assim a humildade de Jesus, a transparência de Jesus, né? Sendo o que ele era, ele realmente estava disposto a precisar de amigos, a confessar isso, né? Então ele disse, veja, ele ficou tão feliz quando ele fez essa declaração para os seus amigos, vocês têm estado comigo, né? Que ele diz, olha o que ele diz nessa passagem mesmo. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nossa, que tremendo é isso. Jesus está dizendo, olha, vocês estiveram comigo, vocês foram fiéis comigo, vocês permaneceram comigo nas minhas angústias, nas minhas tentações, eu vou dar para vocês o direito de julgar as 12 tribos de Israel, de sentar à minha mesa. Que privilégio é esse, né? Então, como essas coisas são poderosas. Então, Jesus tinha um relacionamento intenso e constante com o Pai, nós sabemos disso. Mas pela natureza humana, como filho do homem, ele tinha necessidade de amigos, ele era transparente, ele falava, tem várias passagens que a gente poderia mostrar, né, como Jesus tinha, assim, situações em que ele se mostrava dependente, embora ele por si só não tinha necessidade, Jesus é autossuficiente, mas ele fazia questão de abrir o coração para os seus discípulos e mostrar, vocês são importantes, o que seria do meu ministério se vocês não estivessem comigo, né? Mesmo sabendo que um ia negar, que outro ia trair, que havia ambições entre eles, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, havia conflitos entre eles. Vocês são importantes para mim, Jesus disse. Que Deus dê graça para que você possa estar entendendo isso, que ser transparente é a gente tirar toda a hipocrisia que há dentro de nós, é a gente revelar o que verdadeiramente nós somos, e nisso Deus vai nos abençoar. Nós vamos aprender a obediência como Jesus aprendeu, né? Pedindo socorro para irmão, como o corpo de Cristo que nós somos. Que Deus abençoe. Pai, nós abençoamos todos esses que estão nos ouvindo agora, todos que puderem ver esse vídeo, Senhor, para que haja essa sabedoria do alto, haja, Senhor, revelação do alto, haja, Senhor, conhecimento, para que nós possamos, ó Deus, ser transparentes, viver uma vida assim sadia, sem mentiras, sem enganos, sem fingimentos, sem dissimulações, que nós possamos, Senhor, viver em paz. E para isso, Senhor, a sua provisão, a sua graça foi colocar irmãos, pessoas preciosas que nós podemos confiar ao nosso lado. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.